Ô, Visualização. Júlio, explica Manda. pra gente, só continuar a pergunta do Ivan aí que eu cortei, Vai desculpa. lá. O que que é o Tranquilo. projeto e por que que ele precisa ser descentralizado, né? Afinal de contas, o que que é o projeto? Posso começar aqui, Choque, ou tu quer explicar? Vai lá, vai você. Tá bom. Toca aí. Beleza. O projeto, uma das coisas básicas, qual o valor que ele vai entregar, né? O que ele entrega de valor? Duas pessoas poderem fazer um contrato de forma 100% privada, que tenham um árbitro de escolha de ambos, de árbitro que ambos reconheçam como uma autoridade, para julgar esse contrato que essas duas pessoas fizeram. E que esse árbitro, para ser um árbitro, tem que ter um enforcement suficiente para executar esse contrato. Basicamente isso. Esse é o que a gente quer chegar. Esse é o problema a ser solucionado, tá? Uh, que está desde lá do manifesto. Daí, como que soluciona isto, né? A ideia de trazer, emular a BISC foi uma ideia sensacional que o Choque trouxe, porque a BISC possui isso dentro do seu sistema. A BISC, aquela plataforma descentralizada de compra e venda de Bitcoin, possui um framework ali de resolução de disputa, que é basicamente isso que a gente está buscando, né? A gente precisa de uma resolução de disputa. Como é que ocorre essa resolução de disputa dentro desse framework dela? Vocês têm um episódio muito bom aqui com o Fábio, né, que participou do projeto da BISC lá no início, inclusive vocês me colocaram em contato com ele. Eu e o Choque tivemos uma conversa muito boa com o Fábio, para ele nos explicar algumas coisas por trás da BISC, assim, para a gente tirar algumas dúvidas. E, e aparentemente aquilo que a gente leu, que estão nos protocolos da BISC, funcionam, né? O que que são? O que que é essa lógica? É uma lógica que essas duas pessoas possuem esse árbitro que possui a força suficiente para executar esse contrato para caso dê alguma treta entre essas duas pessoas. Porque não adianta ter um árbitro se ele não tiver a força de executar o contrato, né? E daí lá dentro da tese, lá no outro vídeo que a gente fez com vocês aqui, que eu fiz com vocês, que a gente conversa bastante sobre isso, sobre o quanto um árbitro tem que estar fora do Estado para emergir um árbitro fora do Estado que tenha a força suficiente para executar isso. Isso é a tese inicial, não sei se a gente não precisa entrar nisso hoje, né? A gente já falou bastante lá no outro vídeo. Mas, ok, a tese é, o árbitro tem que ser privado, o árbitro não pode ser do Estado, porque hoje os árbitros são todos do Estado. Essa lógica ocorre da seguinte forma, essas duas pessoas formam um contrato, escolhem um mediador e um árbitro, tá? Vou falar bem rapidinho aqui. O mediador é aquele cara que possui, e ambos botam um colateral. Esse é o ponto que mudou bastante da minha última conversa com vocês aqui para hoje, que é a forma que a BISC achou para ter enforcement. Então, as duas pontas botam um colateral que serve para o árbitro futuramente, no momento de disputa, utilizar como força para executar este contrato. Ô, Então, Júlio, só te interrompendo um mano, pouquinho. Colateral também garantia, né? Algumas pessoas podem não entender esse isso. termo, o jargão Boa. colateral. É uma garantia. Na nossa rodada de apresentação para várias pessoas, teve um advogado que a gente apresentou que ele falou, não, é garantia, o nome mais fácil de falar no Brasil é garantia do que colateral. E daí é garantia que as duas partes colocam e as duas partes podem colocar garantias de valores distintos. O contrato começa a executar, passado algum tempo, abre uma disputa entre essas duas pessoas sobre qualquer cláusula do contrato, sobre qualquer coisa, qualquer pessoa pode abrir uma disputa, o cara não está cumprindo a parte dele, o cara falou que ia fazer tal coisa e não fez, qualquer disputa. Vai para o mediador. O mediador é um cara que toma o contrato para ele, toma a situação para ele e tenta mediar aquela situação sem utilizar os colaterais. Ele só pede, pessoal, mostrem as suas provas aí, lado A e lado B, mostra as provas, o que tu está dizendo. Daí ele chega numa determinada conclusão. Lado A, de fato, tu está errado. Não vamos levar isso para o árbitro, que está aqui em cima. Por quê? O árbitro tem a força de utilizar aqueles colaterais. Então o mediador tenta conciliar essas pessoas numa decisão para eles não irem para o árbitro. Então tem esse TACAP na mão, né? Não vamos utilizar a força do árbitro. Se eles não chegam numa conclusão, o cara, não, eu ainda acho que eu estou certo, não tem isso de eu estar errado, vamos para o árbitro. No árbitro, daí, a coisa fica feia. Por quê? Ambas as partes, isso é uma lógica da BISC também, ambas as partes perdem o seu colateral. Perdem, e esse colateral vai lá para uma entidade chamada DAO. O árbitro toma uma decisão baseada no que foi apresentado, ele passa uns dias de discussão ali sobre o que foi feito,
o árbitro toma uma decisão. O A está certo. Então, o A vai receber o seu colateral de volta, e vai receber o colateral do outro, tá? Como pagamento e o outro vai perder por punição. Tá, mas o dinheiro está lá na DAO, não tá? Como é que o árbitro pagou isso? O árbitro pagou isso com o próprio dinheiro dele. Essa é a sacada genial da BISC, assim, quando a gente começou a estudar isso, estudar, por que o negócio funciona tão bem? Porque o árbitro possui skin in the game total. Ele usa o bolso dele para tomar a decisão. Tá, mas o árbitro vai sair perdendo? Não. Ocorrem ciclos dentro da BISC, que ocorrem mensalmente. No nosso projeto, o ciclo está de 90 dias. O ciclo ocorre a cada 90 dias, o árbitro vai lá na DAO e solicita o reembolso daquele dinheiro que ele pagou. Ele vai apresentar tudo que ele fez. A minha decisão foi baseada nisso, por isso eu quero pedir o reembolso. E daí a DAO decide se paga ou não ele. Então, o processo já está encerrado. No momento que o árbitro pagou para a parte que ganhou, ali não existe mais recurso, não volta mais, já ocorreu. Quem está com dele na reta agora é totalmente o árbitro. Ele pode ter tomado uma má decisão e a DAO julgar ele que ele tomou uma má decisão e ele não é reembolsado. Então ele está com skin in the game total. Então, nesse projeto, que daí a BISC morre aí, né? A BISC... desculpa. Vai lá, segue. Não, eu queria me estender, acho que eu já conversei, né? A gente conversou um pouco e agora eu lembro. É que essa DAO é como um STF itinerante, um STF rotatório, rotaciona, né? Um Supremo rotatório, assim que vai julgar os outros juízes, né, digamos. Não, porque o Supremo, ele julga a própria causa novamente. Esse é o ponto. Ok. O Supremo, ou o sistema de tribunais que todo o Ocidente utiliza, tu julga o caso novamente numa segunda instância, né? Tu dá uma segunda chance para o cara ser julgado. Aqui não. Aqui o assunto morreu lá embaixo. Não tem mais. As duas partes lá na decisão do árbitro já acabou. Ele não vê mais nada que está acontecendo depois. Depois, quem está na reta é totalmente o árbitro. O que gera nisso? Gera que é o que isso não tem na BISC e a gente está botando no nosso projeto, várias coisas, né? Mas uma delas surge um mercado de árbitros. Porque o árbitro de boa qualidade provavelmente vai ter o maior valor. E na BISC, o árbitro e o mediador são aleatórios, porque o contrato é sempre igual da BISC, né? É sempre uma transação de compra e venda de Bitcoin. De um lado é o comprador, do outro lado é o vendedor. Não tem cláusulas para se decidir, né? Aqui no nosso são coisas completamente distintas. Cada contrato pode ser completamente diferente do outro. Então tem cláusulas a discutir. Então, por causa desse problema, por causa dessa natureza da situação, o árbitro e o mediador têm que ser escolhidos antes. Tu já escolhe o árbitro e o mediador antes. Por quê? O árbitro e o mediador querem saber se eles vão julgar algo que eles estão de acordo. Eu não vou entrar num contrato de assassinato de pessoas, por exemplo. Essa cláusula está dizendo que se tu não cumprir, tu pode matar o outro. Não, eu não quero entrar nisso. Então o árbitro consegue resolver, se posicionar por esse contrato antes. Então, e mantém a característica do contrato ser privado, porque somente as duas partes, o mediador e o árbitro, têm acesso a este documento, mas ninguém tem acesso a este documento. Então, é isso. Acho que... Explicando assim, a grosso modo, é isso. Tem vários detalhezinhos no meio do caminho, tanto é que o documento que a gente acabou de produzir, que é a Blueprint, tem 50 páginas. É muita coisa.